Olá, pessoas! Saudações fraternas a todos do CESFAM, Centro Espírita Sagrada Família, né? Ao qual estou tendo o prazer de mais uma vez produzir uma palestra, uma preleção, né? E contribuindo, né, com instituições espíritas. É sempre muito bom. Tá difícil falar o nome. Instituições espíritas sérias, que realmente levam a sério a doutrina no seu estudo, na sua vivência, né? Então, assim, uma saudação a todos, um forte abraço. Um forte abraço também aos seguidores do canal Raciocínios Espíritas, né? E até fazendo o primeiro vídeo que eu fiz, né? Que foi, ainda está o tema dentro do mesmo livro de Caibar Schutel, né? Não sei se eu já aprendi a pronunciar esse nome, mas é Caibar Schutel, né? Que eu tinha feito lá o Comunidade Cristã, né? Com muito prazer. E agora, Jacilene me passou outro capítulo desse livro, que é Filipe e o Eunuco de Candace. É Candace ou Candace? Bom, aí fica a questão aí da pronúncia, né? Mas uma coisa que me chamou a atenção na primeira palestra, que eu fui convidado, né? A Comunidade Cristã, e eu não comentei na palestra, acabei me passando, né? O nome do centro, né? Sagrada Família, né? Que achei um nome assim bem peculiar, porque é um nome de um hospital famoso, né? Lá de Salvador, né? E é onde minha filha nasceu, né? Minha filha de 2 anos. Aí, então, Sagrada Família ainda tem um sabor especial esse nome, né? Vamos dizer assim. Então realmente vamos aqui abraçar esse tema que não é fácil, gente. Então, assim, eu acho interessante que sempre aparece alguém para me tirar da zona de conforto, né? E agora realmente foi uma tirada brusca da minha zona de conforto, me dá essa passagem, gente, que eu realmente conheço muito pouco, né? Eu não tenho uma leitura plena dos Atos dos Apóstolos, né? Conheço algumas partes e essa parte realmente eu não conhecia, né? Inclusive essa palavra eunuco, né? É uma palavra assim estranha, né? Todo mundo pensa que eunuco é aquele homem castrado, né? Vamos dizer assim. Mas algumas interpretações também dizem que eunuco pode ter outros significados nas leituras bíblicas, né? Já que cada texto bíblico se separa um do outro, às vezes até por mais de século, vamos dizer assim, né? Por muito tempo, né? Por séculos, né? Então não foi um livro que foi alguém que sentou e terminou de escrever em 6 meses, né? São vários livros, são mais de 30 livros, né? E realmente, para entender um pouco desse texto, Filipe e o Eunuco de Candace, ou eu procurei até uma referência na internet e achei um Wikipedia dessa passagem, chama o eunuco etíope, né? O eunuco etíope. Interessante que não é da Etiópia como o país que existe hoje no continente africano, né? Etíope era toda a designação que se dava a pessoas, né, que faziam parte, né, de determinada região da África, né, que tinham pele escura, pessoas negras. Então dava esse nome grego, vem do nome etíope, vem da palavra grega etíope, se eu não me engano, que quer dizer de pele escura, negro, né? Então etíope era esse termo geral, né, dado a povos africanos, quer dizer, a povos africanos dos quais os gregos, os judeus de então, da época, né, da época das escrituras, tinham contato, que era de determinada região da África, que não é a Etiópia de hoje, né? Então chama também de eunuco etíope, né? Então, para saber sobre essa passagem, a gente tem que saber quem é Filipe, quem é o eunuco etíope, né, ou eunuco de Candace, e o que é Candace, né? Para começar, né? Então, primeiro, Filipe não pode confundir dessa passagem com um dos apóstolos, um dos 12 apóstolos. Não é esse o Filipe dessa descrição. É um dos 70 discípulos, né? Alguns pesquisadores
disseram que eram 70 discípulos, outros 72, né? Essa informação varia de 70 a 72, que foram discípulos de Jesus, assim, mais destacados, que tiveram missões específicas, né? Na disseminação do evangelho, da evangelização. Então, isso aí, Filipe era um deles, né? Pelo que eu li, inclusive, Filipe acho que conhecia Estevão, né? Estevão, ali do livro Paulo e Estevão, vamos dizer assim. Então, Filipe, ele realmente foi um notável evangelizador, um notável, inclusive, não só evangelizando, ensinando o evangelho, como operava os ditos milagres, né? Quer dizer, os efeitos especiais, né? Efeitos especiais não, parece coisa de cinema, né, gente? Os efeitos naturais, né? Que nós ainda não conhecemos, ligados ao psiquismo, à mediunidade, que ele tinha, né? O total controle, e operava esses prodígios de cura, né? Vamos dizer, a mediunidade de cura. Bom, e nesse aqui, e realmente Filipe, tudo indica que ele era um médium ostensivo, né? Porque um anjo, começa o texto dizendo que um anjo do Senhor, né? Falou para ele que ele fosse ao encontro, né, de alguém no caminho, né, numa estrada de Jerusalém a Gaza, né? Gaza, a gente sempre ouve falar da faixa de Gaza, aquele território conflituoso que a gente sempre vê no jornal, né? Deve ser isso, deve ser a mesma Gaza também, né? Então, assim, foi numa estrada deserta, né? Que ia de Jerusalém a dita Gaza, né? Para justamente encontrar, né? Então, encontrar esse homem, né? Que era um funcionário, né, de Candace. Candace, na verdade, é um título que se dava a soberanas da região do reino de Cush, se eu não me engano, Cush, que era um reino africano, ou se dava esse nome às soberanas, né, às rainhas, né, dava esse título Candace, ou às consortes, quer dizer, as mulheres dos soberanos, mas que também governavam, né? Então tem essas duas análises, né? Então ele era um funcionário de uma rainha do reino Cush, um funcionário de uma rainha de Candace, né? Funcionário de Candace, rainha dos etíopes, né? Os etíopes, mais especificamente no reino Cush, né? E é um assunto que é abordado nas nossas aulas de história, né? Então ele era superintendente dos tesouros da rainha, ou seja, era o tesoureiro, né? Cuidava do dinheiro, do larjan, né? Do money, da bufunfa da rainha, né? Então ele tinha esse alto cargo, ou seja, esse eunuco era uma pessoa importante, era uma pessoa bem colocada socialmente, né? Que essa representação era uma coisa grande. Então Filipe vai encontrar com esse eunuco, né? Que na tradição, eunuco, como eu disse, pela tradição, um homem que seria castrado, né, que não poderia ter relações sexuais, não poderia formar uma família, né, para se dedicar totalmente ao serviço, ao servir. Eu ouvi essa palavra a primeira vez, eunuco, quando eu via filmes, né, de Mil e Uma Noites, né, aqueles sultão que tinha um harém, eles tinham um harém, né, o sultão tinha várias mulheres, e os guardas do harém eram eunucos, para que eles não também fizessem sexo com as odaliscas, né? Que tinha que ser de exclusividade do monarca, do sultão, né? Aqui nas escrituras bíblicas tem uma acepção maior, né? Uma abrangência maior, o significado eunuco, né? Então eles eram homens castrados para ter dedicação 100% ao serviço, né? Pelo menos é isso que se deixa claro, né? E assim, se a gente for pesquisar, dão outras significações. Tem até alguns historiadores que dizem que eunuco não necessariamente era um homem castrado, vamos dizer assim, era apenas um homem que se abstinha de vida sexual para se entregar ao serviço. Por exemplo, alguns religiosos que só levavam a vida religiosa se faziam eunucos, vamos dizer assim, mas não havia uma castração física necessariamente, né? Então, nos escritos bíblicos tem essa dualidade, né? Alguns mostram que eram castrados de fato fisicamente, outros não. Então, esse era um eunuco etíope, né? Um eunuco de pele negra, né? Um africano, né? Que servia a um reino da Etiópia, ao reino Cush, né? E que ele representava, né, a parte financeira da rainha, e estava na estrada, quer dizer, era um homem de letras, né? E era um judeu, era um prosélito de judeu. O que é um prosélito?
é um judeu não nascido judeu. Ele é convertido ao judaísmo, né? Alguns historiadores mais ortodoxos não aceitam que ele era convertido, não. Dizem que ele era apenas um temente, né? Que seguia porque queria a religião judaica, porque era um temente a Deus, mas que não era um convertido, porque vamos dizer que o judeu não ia aceitar um homem castrado na religião judaica, ou talvez um homem negro também, né? Fica sempre aí essa controvérsia, mas se mostra, mas Caibá aqui fala que ele é um prosélito judeu, sim, é um judeu convertido, quer dizer, ele foi aceito pelos judeus para a sua conversão, né? E aí fica, eu prefiro seguir o Caibá Schutel, né? Tem outros historiadores que dizem que não, né? Que ele era só um temente e que acreditava na forma judaica de ver Deus, mas que não era necessariamente um convertido. Aí é papo para historiador, né? É pano para manga. Mas vamos lá. Então Filipe vai encontrar ele na estrada, lendo um texto de Isaías, né? Então ele sabia ler, um cara que tinha cultura, só que ele não entendia o que estava lendo. Então Filipe chega até ele e pergunta, entendes o que está lendo? Ele disse, como eu posso entender se ninguém ainda me ensinou, né? Estou falando toscamente, né? Aí Filipe vai, o que é que você está lendo? Aí ele lê, e realmente o texto de Isaías que profetiza a existência de Jesus, né? Profetiza que um homem vai ser levado ao matadouro como uma ovelha, né? E mesmo assim ficará em silêncio, né? Não reagirá. Essa coisa toda, né? O Cordeiro de Deus, né? E aí Filipe fala para ele, isso aí está se mencionando Jesus, e aí fala de Jesus para o eunuco, e é uma conversão imediata, quer dizer, é uma coisa assim que, como se já tivesse tudo preparado para ser assim. Então eles param no caminho, acham uma água, uma lagoa, um rio, eu não sei, e aí ele... Nossa, deixa eu ver aqui. Opa, desculpa, gente. pensei que era um problema técnico. E aí ele é batizado, né? Porque tem essa tradição, né? Levou ele na água e aí o batizou, né? Então, este eunuco, que era um prosélito de judeu, acaba por se tornar cristão de coração. Depois disso, Filipe é arrebatado e o etíope, né, o eunuco, segue a sua estrada, né, segue o seu caminho, regozijando-se, né, que ele encontrou a verdade, né. Pronto, então essa é que é basicamente a passagem, né, para a gente entender o que exatamente o que é que tem de importante, né, nesse texto. Então, Caibá ele divide três, vamos dizer assim, três coisas para serem analisadas, três fatos relevantes nessa narrativa, vamos dizer assim. Primeiro, a questão da ação dos espíritos. Bom, é obviamente uma ação do espírito que promove esse encontro, né? Uma ação espiritual. O Filipe, claramente médium, né? Muitas narrativas de Filipe, quando eu fui pesquisar sobre ele opera muitos, entre aspas, né, milagres, né? E demonstra nesse texto aqui que ele tinha clarevidência, ou no mínimo a audiência, ele ouvia os espíritos, se não via, pelo menos ouvia, né? E aí esse anjo do Senhor, né, anjo do Senhor, que na verdade é um espírito ligado a Filipe, fala para ele ir nessa estrada e encontrar esse rapaz, encontrar o eunuco, né? Então ele vai ao encontro, não digo nem inspirado, ele é ordenado, né, pelo espírito a encontrar, né? Então aí o Caibá vai falar sobre a ação dos espíritos, que os espíritos têm uma ação na vida de todos nós, né? Seja essa ação boa ou a ação ruim, depende do que a gente abraça, né? Os sentimentos, os princípios que nós abraçamos, né? Então, há uma ação, sim, dos espíritos, e a questão, ele fala das ordens hierárquicas, né? Então, você vê claramente
que esse espírito, ele não era só ligado a Filipe, esse anjo do Senhor. Ele também sugere o texto, não narra ipsilíteres no texto, né, no Atos, né? Atos número 8, né? Perdão, acho que eu não disse o número do ato, não é isso? Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 a 40, né? E aí, que esse espírito também teria uma ligação com o eunuco, né? Que promoveram esse encontro, ele promoveu esse encontro numa estrada deserta para que nada pudesse atrapalhar o diálogo deles dois. Quer dizer, havia um interesse maior na conversão daquele eunuco, né? Depois, assim, isso aqui não diz aqui no texto de Caibá, mas eu fazendo também outras pesquisas, por que era tão importante criar uma situação tão extraordinária, vamos dizer assim, de Filipe ir ao encontro dele. Engraçado que o texto não diz como Filipe foi ao encontro dele, né? Sei que ele foi ao encontro, mas de lá ele foi arrebatado, depois apareceu em outra cidade, Azote, e depois seguiu para Cesareia, né? Cesareia não, Cesareia. Cesárea ou Cesareia, né? Cesárea, para Cesárea, né? Então ele foi seguir. Então você vê aí claramente um fenômeno raro, né? Que o Espiritismo estuda também. Allan Kardec estuda que é um fenômeno de transporte. A gente sempre pensa no fenômeno de transporte com objetos. Por exemplo, está aqui esse óculos, então ele desaparecer daqui por uma ação fluídica e aparecer em outro lugar. Isso aí parece aquela coisa que a gente vê nos filmes de super-herói, né? O teletransporte, né? A pessoa se teleportar. Então, teleporte de objetos. Então, claramente está se vendo aqui o caso de Filipe, ou uma teleportação, né? Nesse caso, ele, tal qual os objetos, acontece com o fenômeno de transporte, aconteceu com ele, com o corpo dele, né? Ou então a levitação. Muitas pessoas têm a questão do arrebatamento como a levitação. A pessoa levita e é arrebatada aos céus, né? Interessante que há uma análise sobre isso com relação a Jesus andar sobre a água no livro, né? O Céu e o Inferno. Não, perdão, Céu e Inferno não, gente. É a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então, na parte dos milagres, fala sobre Jesus andar sobre a água. E Allan Kardec dá duas teorias, né, importantes. Uma delas, é que Jesus estaria desdobrado, não estaria no corpo físico. Então, via-se ali Jesus em espírito, né, o perispírito dele andando sobre a água. Mas isso aí não explicaria Pedro vir e andar com o corpo na água. Você vê que primeiro ele afunda, que ele vacila, mas Jesus o ergue e ele anda sobre a água também junto com Jesus, né? Então, assim, e outra teoria é que o mesmo princípio que levam as mesas girantes, né, não flutuavam, as próprias experiências de Kardec viam mesas, cadeiras, tudo flutuarem, objetos, né? Cadeira e mesa flutuar e ainda bater, né, dando código de letras para escrever, mandar mensagens, quer dizer, mostrando algo inteligente por trás, né? Objetos sendo arremessados, tudo. Então, o mesmo princípio aplicando-se ao corpo de Jesus, por isso que ele flutuava. Então, esse mesmo princípio aplica-se também ao corpo de Filipe, que poderia realmente ter saído dali algo flutuando. Ou então, desaparecendo e aparecendo em outro lugar pelo fenômeno de transporte. É porque a gente não vê esse fenômeno de transporte na codificação associada a corpos de pessoas, e sim a objetos. Mas é possível, já que Kardec diz que como é possível a levitação humana, já que se levita objetos, né? Um corpo não é mais pesado que uma mesa daquelas grandes, né? Vamos dizer assim, e que flutuava nas mesas girantes, né? Então é possível, né? Então, assim, se moveu muita energia, gente, para esse encontro de Filipe com esse rapaz, com o eunuco, né? Porque era de suma importância que ele se encontrasse e que ele se convertesse. E eu fazendo leitura posterior a esse texto, eu vi que realmente esse eunuco vai proclamar o evangelho lá na terra dele. Vai falar de Jesus, vai falar da maravilha que é Jesus, das curas, dos ensinamentos, do retorno dos mortos, né? Tudo aquilo da tradição cristã vai ser levada pelo eunuco para a sua região, né? Então acho que por isso mesmo que foi tão importante, se moveu tanta energia, né,
para ver esse encontro de Filipe com ele, porque ele ia ser o ponto de luz do cristianismo naquelas regiões da África, né? Então, assim, ele não ia ser só mais um funcionário, né? Um eunuco funcionário para servir, ele também ia servir a causa de Jesus. Agora, eu não achei nada sobre as consequências disso, né? Não sei o que aconteceu, se foi aceito, se ele sofreu alguma penalidade por conta disso, não sei. Isso aí realmente, essa história, eu não consegui achar, né? Se existe, eu não consegui achar, então não sei. O fato é que ele levou o evangelho para essas regiões. Agora, o que aconteceu a ele por conta disso, né? Isso aí eu não sei. Mas provavelmente ele deve ter transmitido isso para muita gente, para muitos corações sedentos, né? Agora, se ele teve um fim trágico, como infelizmente muitos apóstolos e discípulos tiveram, né? Por causa da ignorância humana, aí eu já não sei. Ok? Então a ação dos espíritos, elas se fazem, né? Elas se fazem. Aqui, ó. A facilidade com que se deu a aproximação de Felipe do eunuco, a humildade e a submissão deste às relações amistosas que apareceram subitamente entre dois desconhecidos, o desconhecido aqui está entre aspas, né? Deixam ver claramente a existência de um elo oculto, né? Um elo oculto entre ambos, Felipe e o eunuco, para um fim altamente providencial, né? Quer dizer, não seria simplesmente para converter alguém, pronto, quer dizer, havia um elo oculto já que ligava Filipe e eunuco, provavelmente coisas de outras existências, do plano espiritual, que não era daquela encarnação atual, provavelmente é um elo já do plano espiritual, talvez de outras encarnações, que sejam, né? Mas havia um elo oculto entre eles, né? E que eles se encontram repentinamente para um fim providencial, né? Essa união, essa fraternidade nascida repentinamente entre um cristão e um prosélito do judaísmo, deixam aparecer claramente que a ação do Espírito, quer dizer, desse anjo do Senhor, dividindo a barreira que separava aqueles dois homens para a conversão definitiva do judeu, ou seja, no caso aqui, do eunuco, ok? Ok. Então, assim, esse é o primeiro fato que chama a atenção de Caiba-Chotel, né? O segundo fato é a interpretação das escrituras. Ora, sendo o eunuco um homem de letras, né, um funcionário bem colocado, não só de letras como de números, né, porque ele era o tesoureiro, né, da rainha. Então, assim, ele sabia ler perfeitamente, só que ele não entendia. E por que ele não entendia? Porque as escrituras, as verdadeiras escrituras, o que eu tenho, gente, como escritura sagrada, não é porque alguém diz que é sagrada. Eu tenho a escritura sagrada, aquela que realmente transmitem coisas do espírito, coisas espiritualizantes. Isso é que é sagrado, né? Então, por exemplo, essa escritura que ele estava lendo, no caso de Isaías, era sagrada porque dizia a verdade. Isaías profetizava sobre Jesus, né? Interessante, o encontro providencial e a leitura da passagem correta. Ele, como um judeu convertido, estava lendo ali a passagem correta para que Filipe lhe apresentasse Jesus, né? Então, assim, aí Caiba-Chotel faz o seguinte subtítulo nesse momento no capítulo: a escritura não é de interpretação humana, porque ela é realmente sagrada, ela é realmente uma escritura espiritual. Então precisamos interpretar com os olhos do espírito, não com os olhos físicos. Veja que as escrituras, né, nessa época eram tão mal interpretadas porque as pessoas, né, os religiosos, adaptavam as escrituras aos seus hábitos, aos seus gostos. Quer dizer, em vez dele se espiritualizar, ele materializava os princípios espirituais, né? Porque não viam com os olhos do espírito. Para eles era uma coisa mais assim, social, até política, que política e religião se misturavam muito naquela época, né? Muito mais do que hoje. Então, assim, para entender realmente as escrituras espiritualizantes, né, que chamam de escritura sagrada, tem-se que ser da interpretação do espírito, não a interpretação humana, a interpretação dos sentidos materiais, dos sentidos físicos, né?
Então, por exemplo, ele diz que o próprio evangelho, gente, né? O Jesus nos traz o evangelho dentro de uma grande simplicidade, isso é fato. Só que algumas coisas, né, das falas, dos ensinamentos de Jesus também foram difíceis de interpretar e foram mal interpretados, né? A gente vê isso claramente quando a gente lê o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque o Consolador, né? Justamente por isso, né? A afirmação de que a interpretação não é humana, a interpretação é espiritual, Caibá escreve aqui: esta afirmação já havia sido pronunciada por Jesus na sua promessa de enviar o Consolador para nos ensinar todas as coisas e nos guiar em toda a verdade, né? No livro de João é dito isso, né? Então, o Consolador nós temos que é o Espiritismo, a doutrina espírita, que aquelas partes do ensinamento de Jesus que ficaram cobertos com o véu, devido ainda à nossa ignorância, o Espiritismo vem e retira esses véus, né? E nos faz ver com os olhos do Espírito. Né? Pelo menos, não nos faz, né? Porque tem um livre-arbítrio de cada um, mas já nos dá uma condição muito melhor de enxergar com os olhos além dos olhos físicos, de ouvir além dos ouvidos físicos, né? Que veja, que ouça quem tem ouvidos de ouvir, que tiver olhos de ver, né? Então, o Espiritismo vem, né, relembrar o que foi esquecido e esclarecer aquilo que ficou nebuloso nos ensinamentos de Jesus, né? Ou seja, trazer a interpretação real dos ensinamentos de Jesus, do que é escrito para espiritualizar, do que é sagrado, realmente é sagrado, né? E isso, escritos anteriores a Jesus no Velho Testamento, já tem escritos nesse teor, só que muitos interpretavam da forma humana e deturpava. Precisava que alguém demonstrasse a verdadeira interpretação, e foi isso que Filipe fez para o eunuco. Ele não estava entendendo, um homem inteligente, letrado, mas não estava entendendo, porque pela interpretação meramente humana não dava para entender aquilo. Como é que uma pessoa se deixa imolar feito um cordeiro, se deixa torturar, se deixa prender e não diz uma palavra em sua defesa? Teve que vir Filipe e apresentar Jesus para ele explicar a essência do que é Jesus, do que é o ensinamento de Jesus, para ele compreender e finalmente se converter. Entendeu? Então, é importante a boa interpretação. E isso aí isso aí é que o Espiritismo nos ajuda em muito, né? Olha aqui, só ver aqui só mais um trecho. Olha, era mesmo corrente nos tempos antigos que a escritura não era de interpretação fácil, diz aqui Caibá, que a mente humana pudesse alcançá-la. Muitas vezes está dizendo aqui que nem sempre a pessoa deturpava, não era por maldade, é porque ainda não havia tido amadurecimento suficiente, amadurecimento espiritual, consequentemente amadurecimento mental, para realmente compreender, alcançar a profundidade da escritura, de um Isaías, por exemplo, né? Pelas palavras do eunuco, a pergunta de Filipe, entendes porventura o que estás lendo? Nós vemos que, embora o funcionário de Candace fosse um homem de letras, como eu já disse, né? Pois era representante de um reino, quer dizer, representante de um reino, não podia compreender aquela passagem de Isaías que estava lendo. Foi preciso que Filipe lhe explicasse, e Filipe, a seu turno, não lhe deu uma explicação pessoal, mas sim transmitiu, como um médium que era, veja bem, a mensagem explicativa dos espíritos que se relacionava com a conversão do funcionário de Candace. Quer dizer, havia ali, não era só Filipe que estava ali, havia ali também espíritos interessados que ele se cristianizasse, aquele fim providencial, que ele levasse esse ensinamento, esse conhecimento para as suas regiões, né? Para que alcançasse mais pessoas. É isso? Então, assim, você vê que era uma coisa que foi uma conversão, vamos dizer assim, a conversão foi rápida e não houve contestações nem mesmo objeções. Por quê? Porque esse encontro deles já era uma coisa que de certa forma, já estava estabelecida no plano espiritual. Só faltava se concretizar. Na verdade, claramente, Filipe e esse eunuco foi um reencontro. Não naquela encarnação deles, claro, né? Mas foi um reencontro de almas, de espíritos, né? E aí por isso que a coisa se deu
sem mais contestações. Ok? E aí depois o arrebatamento de Filipe, né, que é o terceiro fato a se analisar. Como eu já disse aqui, né, esse arrebatamento, né, alguns interpretam como uma questão de flutuar, outros como uma questão né, tipo a teleportação, como eu falei. Então isso é um fenômeno espiritual, né, largamente trabalhado e explicado por Allan Kardec na codificação, né? Tanto no livro dos médiuns como na parte dos milagres no livro, né? Porque na verdade a Gênese são 3 livros, né? A gente fala genericamente a Gênese, porque é a parte maior também do volume, né? Mas é a Gênese, os milagres e as predições, segundo o Espiritismo, ou seja, as predições, aquelas coisas de previsão, as profecias, né? A previsão do futuro, né? As palavras de Jesus que ele falou que isso seria assim, isso seria assado, né? Que é, inclusive, essa terceira parte é a menor que tem em volume de escrita, né? Então, como ele fala aqui, ó, essa natureza de fenômeno pode ser catalogada no número das levitações e transportes. Não descrever exatamente se Filipe levitou e saiu voando igual o Superman, ou foi transporte. E esse fenômeno de transporte é muito parecido com o que a gente vê nos filmes de ficção, teletransporte, né? Desaparece aqui e aparece em outro lugar, né? Então, assim, mas é um fenômeno que é raro, né? Um fenômeno de transporte assim. Ele fala até aqui de um caso, né? Dos chamados irmãos Pazini, né? Ele fala assim: esses fenômenos são sem dúvidas interessantíssimos, e é mesmo, né? Imagina você presenciar um fenômeno desse, né? Embora raros, na história do Espiritismo, podemos encontrar algum desses fatos extraordinários. Por exemplo, os irmãos Panzini, né? 2 meninos que foram transportados por mais de uma vez de Bari, Itália, a uma distância de 45 quilômetros em 15 minutos. Quer dizer, mostra aí um fenômeno de transporte, mas que até que levou um tempo, né? Porque a gente às vezes pensa que esse transporte é uma coisa com a velocidade do pensamento, né? Mas aí seria o transporte somente do espírito, né? Se trata aqui de um transporte de 2 irmãos encarnados, né? E que aí levou um tempo, demandou uma produção de energia, de fluidos, né? Mas assim, 45 quilômetros em 15 minutos realmente é uma coisa extraordinária, claramente um fenômeno de transporte. Agora sim, também ele não especifica se foi com levitação, né, ou com... Aliás, no caso daquele... desculpa, gente, aquele especifica que é fenômeno de transporte mesmo, quer dizer, eles desapareceram de um lugar e apareceram no outro, não é isso? Foram transportados por mais de uma vez, né? Ou pode ter sido, realmente não está claro, gente. Realmente não está claro, né? Se foi aparecer em outro lugar ou se foi o transporte que eles foram levados via levitação, vamos dizer assim. Mas o fato é que houve o transporte, né? E no Antigo Testamento ele também se refere aqui em Daniel, né, 35, que foi transportado pelos ares do país da Judéia às terras da Caldeia. Elias também foi elevado pelos ares. Então, a descrição desses fenômenos nos escritos, né, do Velho Testamento, assim, né, é só a gente ler, né, procurar que a gente acha. Então, esses fenômenos de transporte ou fenômenos de levitação acontecem muito, né? E esses irmãos Panzini já é uma coisa mais já é uma coisa mais recente, né? Acho que aí é século XIX. Se fosse feito ou no século XX ou XXI, algumas pessoas podiam alegar fraude. Ah, não, tá usando algum efeito especial, algum motor, alguma coisa assim. Bom, na época que isso aconteceu, não tinha isso, né? Então não tinha como fazer. Hoje em dia não dá para se reproduzir um fenômeno desse, porque ninguém vai acreditar, todo mundo vai achar que é algum efeito especial, né? Pode ser qualquer coisa debaixo da roupa, um motor, ou o que quer que seja, né? Você vê que mágicos levitam, né? Aquele David Copperfield já fez vários números, ele levitando, né? Ele é um ilusionista, né? Muitos ilusionistas levitam. Houdini, famoso mágico, fazia maravilhas, era tudo truque, né? Mas assim,
Inclusive, ele era um combatente dos chamados fenômenos mediúnicos, ele acreditava que era charlatanismo, né? Porque ó, eu mesmo reproduzo esses fenômenos. Ele reproduzia os truques, né? A diferença, então, que provou que havia fenômenos mediúnicos autênticos foi quando Kardec viu que por trás desse fenômeno tinha um ato inteligente. Só isso. Porque o ato mecânico, o bater de mesas, os ruídos, isso pode se reproduzir com um truque de mágica mesmo. Com certeza. Acho que mesmo naquela época, Houdini conseguia. Mas, né? Mas você achar algo inteligente por trás disso, se for o diferencial, porque Kardec mandou, bata a mesa tantas vezes, pá, 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 forma uma letra. E formavam textos, formavam mensagens, quer dizer, uma mesa não pode ter inteligência, né? Então, o que caracterizou como reais, né, a veracidade desses fenômenos por Kardec e por seus contemporâneos que também pesquisavam, era um princípio inteligente por trás disso. Um princípio inteligente, não simplesmente o fenômeno em si, o fenômeno físico, o fenômeno material. Então é importante que isso realmente fica bem claro, né? Então, assim, no final, então esse é a terceira questão, né? Depois de tudo, Felipe foi arrebatado, que foi um fenômeno de transporte, né? Ou levitação, ou aparecer aqui, desaparecer lá, e que ele foi visto em outras cidades a quilômetros de distância também. Então, essa passagem tem, quer dizer, uma passagem pequena do Atos dos Apóstolos, né? O texto também de Caibá é um texto aqui de 3 páginas, mas que tem muita coisa para a gente analisar envolvido isso aí. Eu podia destrinchar muito mais, a gente podia fazer um grupo de estudo e debater uma tarde inteira sobre isso, né? A significação dessa passagem, tanto a significação histórica, né? Como eu iniciei aqui, o eunuco, o seu contexto histórico e tudo mais, o contexto histórico do cristianismo naquele momento, do judaísmo, tanto a questão da ação dos espíritos, né, que promoveram aquele encontro daquela forma, né? Tanto a questão dessa interpretação das escrituras que tem que ser com os olhos, né, do espírito, os ouvidos do espírito, para interpretar, né? Não há interpretação humana, né? A gente tem que ter um amadurecimento espiritual. E depois, finalmente, essa questão do fenômeno, né, do arrebatamento, né? Essa coisa toda, como é que isso pode acontecer. Quer dizer, e dá a entender que com o Felipe isso acontecia com uma certa facilidade. Eu acho que assim, quando o indivíduo já é mais espiritualizado, é mais fácil ocorrer um fenômeno como esse. Comigo seria muito difícil. Poderia acontecer sim, não é impossível, mas seria muito difícil porque a minha participação não ia ser muito grande, né? Porque eu ainda não sou um espírito ainda burilado o suficiente para facilitar um fenômeno como esse, né? Ia ser um desprende de energia, ia ser muito trabalhoso, né? Felipe não, Felipe e pessoas já com a elevação espiritual dele, né? Esse um dos 70 ou 72, né? Discípulos de Jesus Cristo, ele já tinha um grau de espiritualização, de desmaterialização, que com certeza facilitava com que com esse fenômeno, né, espiritual, material, acontecesse, né, essa interação tão intensa entre espírito e matéria que produz um fenômeno como esse. Bom, gente, como eu disse, né, essa passagem não me era familiar, realmente. Eu espero, né, não ter sido muito superficial, né? Eu fui até o momento onde pude, né? Convido a todos vocês, então, que não fiquem só com as minhas palavras, vão também, leiam um livro, busquem pesquisar sobre o assunto também na internet, tem muita coisa que fala especificamente sobre todos os contextos que está aí, né, nessa passagem. Não fiquem só com o meu ensinamento não, porque com certeza ele é insuficiente. Por mais boa vontade que eu tenha ou qualquer outro palestrante tenha, sempre temos que buscar por nós mesmos o aprendizado. Sempre ficar só com a palavra do palestrante, do preletor, né? Então eu espero que pelo menos eu não tenha sido assim muito superficial, né? Espero que pelo menos vocês tenham entendido, né, o pouco suficiente que os estimulem a ir buscar aprender mais sobre isso e sobre tantas outras coisas, né? Estudar esse livro de Caibá, né?
com mais profundidade, né? Porque ele realmente é uma obra muito rica, é um livro que eu nunca tinha lido, que fui obrigado a ler, né? Sair da zona de conforto e ampliar o conhecimento, gente. Isso é muito importante, né? Sair da zona de conforto e ampliar o conhecimento, e isso aí isso é uma coisa assim que é importante e que volta e meia acontece comigo. Por exemplo, fazer uma palestra aqui sobre um tema de Joana de Ângeles. Eu falei, porque beleza, eu já li alguns, eu acho que eu tava fazendo um balanço sobre Joana de Ângeles na minha vida, eu li mais ou menos uns 14 ou 15 livros de Joana de Ângeles. Mas sempre o livro que me dão para fazer a palestra é um dos que eu não li. Ou seja, gente, eu posso dizer para vocês que eu li pelo menos uns 3 ou 4 livros de Joana de Ângeles, porque fui obrigado, porque era tema de palestra, né? E assim, nem para a palestra que me chamam ser do livro, tema, o texto do livro que eu já li, né? Não tem jeito, ou seja, é para tirar da zona de conforto mesmo. E esse livro me tirou da zona de conforto, e esse capítulo em específico de Filipe e o eunuco me tirou mais ainda da zona de conforto, né? Por isso que eu digo assim, como foi uma coisa que eu abordei pela primeira vez, acredito que não tenha sido suficiente, espero que vocês também busquem por si mesmo aprender mais, porque realmente é uma passagem, um ensinamento muito profundo, né, em todos os sentidos, do ponto de vista moral, do ponto de vista da fé, do ponto de vista científico, né, com relação à ciência espírita, dos fenômenos, vamos dizer assim, né, e muito rico em todos os sentidos, né, cultural, de todo o aprendizado. Agora ligaram o motor aqui para fazer barulho, né, vai fazer o quê? É assim mesmo, né. Bom, então, gente, eu vou encerrando por aqui, né? Inclusive, deixa esse veículo se afastar para parar esse barulho, né? Que é um fenômeno de transporte material, né? Esse fenômeno aí. Então, eu vou terminar, gente, fazendo uma vibração, né? Por vocês, por todos nós, né? Elevando o pensamento a Jesus, né? Aos bons espíritos, ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que nos abençoe e que nos inspire sempre a aprender mais, que nos inspire sempre a vivenciar mais os princípios espíritas, né? O aprendizado e a vivência que venham com a mesma intensidade, né? Então, que os bons espíritos sempre nos inspirem, nos abençoem e nos fortaleçam, né? Para que a gente siga a nossa caminhada, do nosso crescimento espiritual nessas experiências que nós temos, né? Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça e que ilumine as nossas mentes ainda obscuras, né? Pelas questões plenamente da vida material, né? Que as luzes espirituais possam realmente, né, iluminar os nossos espíritos sedentos. E que assim seja, viu? Muita paz a todos aí um forte abraço, né? E muito obrigado a todos que chegaram até aqui, que assistiram, né, essa preleção. Então, um forte abraço a todos do CESFAM, do Centro Espírita Sagrada Família. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um abraço a todos do Raciocínios Espírita. Fiquem com Deus.